História do Papa Leão XIII, Parte 4. No terceiro vídeo da série sobre a biografia do Papa Leão XIII, vimos que o imperador Napoleão III da França retirou os soldados franceses que estavam na Itália, protegendo os estados pontifícios, para que estes soldados pudessem ajudar o exército francês que se encontrava na fronteira entre França e Prússia, pois a França havia declarado guerra à Prússia, pelo motivo de que o governo prussiano se envolveu na escolha do novo rei da Espanha que sucederia a rainha Isabel II, que foi destituída do cargo em 1868. A França queria um candidato e a Prússia, outro. Mas o fator principal que levou os dois países a um conflito armado foi a oposição francesa à unificação da Alemanha. A França foi contra a unificação dos estados germânicos, porque ela exercia influência sobre os estados alemães do sul, e porque, caso a Prússia aumentasse seu território e se tornasse um império poderoso, ela iria competir com a França, o que de fato aconteceu nos anos seguintes. Quando a ajuda militar da França acabou, os estados pontifícios não conseguiram enfrentar o exército italiano sozinhos, e o rei Vítor Emanuel II aproveitou-se da fragilidade do exército pontifício para invadir a cidade de Roma, a sede do papado. Os estados pontifícios caíram oficialmente em dominação italiana em 20 de setembro de 1870, meses antes. Ainda em 1869. O Papa Pio IX convocou o primeiro Concílio do Vaticano, que analisou os pensamentos filosóficos mais divulgados durante o século XIX e tratou de condená-los, caso fossem considerados incompatíveis com a doutrina católica, ou de absolvê-los caso não fosse encontrado nenhum erro ou heresia. O Concílio Vaticano I condenou os erros do liberalismo, racionalismo, secularismo, ecumenismo, modernismo, indiferentismo, socialismo e comunismo. Porém, o principal objetivo do Concílio Vaticano I foi a proclamação do dogma da infalibilidade papal como uma verdade de fé. O novo governo italiano cobrou impostos da Igreja Católica e emitiu uma legislação, segundo a qual todas as declarações de bispos ou do Papa deveriam ser aprovadas pelo governo antes de sua publicação. Em agosto de 1877, com a morte do cardeal Filippo de Angelis Vincenza Opeti, que foi arcebispo de Perugia por 31 anos, de 1846 a 1877, foi nomeado Camerlengo do Vaticano. O Camerlengo tem a função de administrar o patrimônio da Santa Sé e também de governar o Vaticano, enquanto a Sé está vacante, ou seja, da morte de um papa até a eleição de outro. O arcebispo Peti então teve que residir em Roma, para auxiliar o Papa Pio IX nos últimos meses de vida do Papa. Pio IX morreu em 7 de fevereiro de 1878, e durante os anos finais de seu pontificado, a imprensa liberal italiana sugeriu com frequência que o Reino da Itália deveria ocupar o Vaticano e fiscalizar o conclave. No entanto, a Guerra Russo-Turca de 1877 a 1878, e a morte repentina do rei Vítor Emanuel II em 9 de janeiro de 1878, distraíram a atenção do governo